Se eu puder te dar um único conselho, uma única coisa que eu aprendi nesses 28 anos, nossa, e olha que lindo o mar chegando aqui agora. Se eu puder te dar um único conselho, a maioria das pessoas não vão entender você. E ninguém precisa entender você. Você não precisa mudar as roupas que você veste para ser compreendido ou para passar um aspecto de pessoa mais séria, para ser aceito. Você não precisa falar com mais clareza, você não precisa desenhar. Você não precisa mudar seu ambiente para ser aceito, ser compreendido ou para fazer parte de um grupo social que seja. As pessoas não possuem obrigação nenhuma de entender você e você não tem obrigação nenhuma de entender ninguém. É você vivendo a sua vida e as pessoas vivendo simplesmente a vida delas, como elas querem viver. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que buscava muito essa questão de ser compreendido. Eu sempre tive muitas ideias, muitos planos. Minha cabeça ela sempre pensou muito. É um pensamento acelerado no sentido de, às vezes, parece que tu pensa muito mais rápido do que a tua própria boca é capaz de transmitir. E quem passa por isso entende que é um pouco complicado a comunicação. E eu sempre tive muitas ideias de coisas que eu poderia fazer, ideias de negócios, planos. Sempre gostei de descobrir novidades, coisas muito cedo no mercado também. E eu sempre tentava trazer essas coisas para os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim, porque eu sempre gostei de crescer, mas que as pessoas no meu ambiente crescessem junto comigo também. E eu sempre gostei de compartilhar essas ideias, porém meus amigos às vezes pareciam que não me davam ouvidos, no sentido não que eles ignoravam, mas que talvez eles não viam com tanto brilho quanto eu. E às vezes eu ficava me matando para tentar explicar uma ideia, para explicar porque aquilo era bom, porque daria certo, que ele poderia mudar de vida através daquilo. E comparado à vida que eu tinha um tempo atrás, eu realmente mudei muito a minha vida, mudei quem eu sou. E muitos desses meus amigos permaneceram da mesma forma como eles estão até hoje, como eles eram naquela época. E não há nada errado nisso também. Era apenas o ponto que eles deveriam ficar, enquanto meu vagão precisava seguir na vida. Não há nada errado com isso. E a mesma coisa aconteceu em empresas que eu passei também, que eu tinha muitas ideias, muitas coisas que eu poderia trazer para aumentar lucro, coisas que eu queria fazer em equipe. Eu sempre gostei de trazer novidades. E muitas vezes é como se não fosse ouvido, não fosse compreendido. E eu comecei aquele questionamento dentro de mim de... Peraí, será que existe alguma coisa errada comigo? E se o problema for eu? Se for eu o causador de não estar conseguindo ser compreendido? Porque as pessoas não estão me entendendo, sabe? Porém, não sou eu que estou errado e nem você. Nessa vida, cada pessoa existe em um nível de consciência diferente. Cada pessoa vibra em um nível de frequência e vibração diferente. Tudo que você é, tudo que você pensa, a forma como você reage à vida, aos acontecimentos, ao todo dessa vida, é fruto de tudo que você aprendeu desde o momento que tu abriu os teus olhos aqui na vida, puxou o primeiro ar. Tudo que tu foi aprendendo com os teus pais desde a tua infância, tudo que tu foi aprendendo ali na escola, nos primeiros anos de vida, tudo que tu foi aprendendo, cada experiência, sentimento, frustração, cada felicidade, cada momento de dor, decepção, ódio,
E todas as crenças limitantes que você ouviu também da tua família, dos teus amigos ou do teu ambiente. Cada coisa que tu vive na tua vida vai te levando para um nível de consciência e formando exatamente a pessoa que você é, com as ideias que tem, com os pensamentos que tem, agindo da forma que está agindo. Tudo na tua vida contribui para esses níveis de consciência. Por isso que, se uma pessoa na vida teve somente experiências felizes, é muito fácil que ela veja a vida de uma forma muito positiva, enquanto pessoas que sempre enfrentaram dor, caos, é muito fácil que a vida para ela seja uma questão de negatividade, que ela enxergue muito mais o lado negativo da vida do que o lado positivo. Por quê? São pessoas diferentes vivendo o mesmo mundo, as mesmas coisas, porém cada uma passou por situações diferentes na vida. E quando eu comecei a entender isso, que cada pessoa existe um nível diferente, existe um nível de consciência que talvez não é o mesmo do meu, eu passei a entender que, caramba, não adianta talvez eu explicar certas coisas para pessoas que talvez não tenham um insumo suficiente para me entender, para vibrar da mesma forma que eu, para entender conceitos que eu conseguia entender, para enxergar coisas que talvez hoje eu sou capaz de entender, mas para entender certas coisas que eu entendo hoje, eu precisei abrir mão também de muitas coisas, dor, sofrimento, momentos na vida que eu passei que contribuíram talvez para algum grau de experiência que eu tive na vida e que talvez você não passou. Talvez as pessoas que eu tentei entregar algum tipo de valor, algo que talvez eu até achei que fosse importante para elas, porque era importante para mim, simplesmente não estavam vivendo, simplesmente não viveram, e por isso eu não estava sendo compreendido. Ou seja, o erro não era eu. O erro não é você. É simplesmente esses níveis de consciência que cada um tem na vida. Os níveis de vibração que cada um vibra na vida. Então, experiências boas costumam a te levar talvez para um ponto mais positivo da vida. Experiências ruins costumam te levar para um ponto mais negativo da vida. Mas há pessoas também que quebram esse padrão. E são nessas pessoas até que eu mais acredito. Porque eu, no meu caso, por exemplo, vi de um ambiente com muito desamor, com muito ódio, com muita traição. Um ambiente onde era propício para eu dar errado e simplesmente seguir o meu ciclo. Mas graças a Deus eu consegui quebrar isso. Consegui quebrar meu ambiente, mudando de cidade e abrindo a minha mente para coisas que eu ainda não conhecia, para a imensidão do mundo, porque entende que tudo que tu carrega aqui dentro, das tuas experiências, das coisas que tu aprendeu, dos teus níveis de consciência, é uma pequena parcela, é mínimo comparado a tudo que existe no mundo. Tudo que hoje eu tenho como certeza, que eu tenho como verdade, pode estar tudo errado, pode não ser nada, porque o mundo existe muito mais. Tudo que eu ainda não conheço, tudo que é desconhecido, existe aí fora. Eu só preciso ir atrás, eu só preciso ir descobrir, colocar no fluxo da vida, porque se eu também tiver a mente fechada para o mundo, em conhecer coisas novas, em ter essas vivências, em abrir para entender que talvez eu não saiba de tudo, mas abrir a mente para descobrir as coisas que eu ainda não sei, para, se eu tenho clareza e certeza sobre algo, eu também posso estar errado. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar preso às certezas que eu tenho ou simplesmente descobrir o mundo com os meus próprios olhos? Então, cada um vibra em um nível diferente e cada um existe em um nível de consciência diferente.
É como se tu tivesse, às vezes, se você está em um nível de consciência muito alto e você tenta transmitir algo para pessoas de nível de consciência mais baixo, é como talvez você fosse uma pessoa da faculdade tentando passar um assunto complexo demais para crianças da alfabetização do primário. Não dá certo. Porque as experiências, tudo que tu viu, tudo que tu viveu, cada neurônio queimando ali na tua cabeça, contribuiu para as tuas certezas, para o que tu acha, para o que tu pensa, para o que tu transmite. Se a outra pessoa não vibra, não tem esse mesmo nível de consciência, vai ser muito difícil se comunicar e talvez você vai se sentir frustrado, achando que o erro é você, que o problema é você. Mas não é. Vive a tua vida, tuas experiências, é o teu jeito de viver, é a tua vida, é a tua forma de pensar, agir. É isso que faz você ser quem é. E manter a mente aberta para o mundo e para tudo que existe. Pensa nisso.